Olá, meu povo. Vamos aqui iniciar mais uma leitura de carta. E hoje, dentro dos meus estudos aqui, eu fiquei imaginando, dando continuidade àquele trabalho que eu fiz, uma leitura a partir do tarô, através do método do Ray-Ban Raff, e sempre com um olhar voltado para a humanidade. Dessa vez, por uma questão muito louca, muito viajante, eu resolvi fazer uma leitura a partir do olhar do vírus. Olhar do vírus. Por que o olhar do vírus? Porque se ele é um elemento orgânico, ele tem comportamento. Logo, se ele tem comportamento, ele tem características que podem ser analisadas pelo tarô. Então vamos lá. Interessante, muito interessante mesmo. A primeira carta que saiu foi uma carta que também saiu ontem, que é o sete de espadas, né? E o sete de espadas tem o camarada aqui, tem o indivíduo aqui roubando as espadas, né, de uma forma sorrateira, tal, e um oportunismo, uma sobrevivência de qualquer forma, sobre qualquer aspecto. Assim, no conjunto da humanidade, o comportamento do vírus também é meio parecido. Quando você tem a aglomeração, quando você tem a massa que não pensa, ele também se comporta da forma bem parecida com esse daqui, com o vírus. Bom, olhando isso, o que a gente vê? A gente vê o oportunismo, a ação, o ataque, a apropriação. E é interessante que essa característica, né, saiu e ele representa muito bem o vírus, tá? Na posição 2, que temos, né? Temos o 9 de paus. E ela, né, como seria uma postura consciente, se vamos ver. Mas será que nós podemos dizer que é uma postura consciente do vírus? Porque o vírus ele só quer sobreviver. Ele tem só estratégia de sobrevivência, tá? Mas de qualquer forma, né, na posição 2, indica que esse indivíduo lutou muito para chegar aonde chegou, tá? Ele aparentemente ele teve sucesso, porque pode significar que ele venceu seus oponentes, embora com algum sacrifício, e de cada oponente ele colocou lá como representação da sua vitória. Pode ser. Então, é uma disposição de luta. Então, nesse caso, o vírus tem muita disposição de luta. Certo? Bom, na posição 3, temos o mago. O mago sempre é trabalho. Sempre é trabalho. Às vezes pode não aparecer muita conclusão, mas de qualquer forma é trabalho. E nessa posição aí, ele está indicando esperança, tá? Então, esse trabalho com a esperança, vendo do ponto de vista do vírus, ele tem trabalho e esperança de sobrevivência, como todo organismo, tá? Bom, tá aí, tem muito trabalho, tá lá. Na posição 4, nós temos lá o 5 de espada, tá? Bom, o 5 de espada é vitória. É vitória, mas não é uma vitória muito efetiva, tá? Por quê? Não é uma vitória que dura. Por que dura? Porque ele não vence absolutamente os seus adversários, tá? Ele não vai conseguir aniquilar todo o adversário. Então, logo isso é uma vitória temporária. E é mais ou menos isso como se comporta o vírus, né? Como a gente vê a curva de contaminação, ela é gigante no começo e depois ela vai caindo. Então tá mais ou menos coerente, tá? Pode ser outra coisa, mas de qualquer forma, né? É uma leitura que é possível fazer. Na posição 5, é o 5 de paus, tá? Disposição de luta, sabe que pode perder, pode vencer. Aí no caso
vencer ou perder para o vírus é meio discutível, né? Porque de qualquer forma, a sobrevivência dele está garantida. Se ele vencer, né? Se ele, talvez até ele não destruindo o hospedeiro, ele tem uma sobrevivência maior. Mas de qualquer forma, mostra que ele tem disposição de luta. E a decisão de luta, aqui aí na sexta posição, como saiu a Lua, né? Que é a postura inconsciente, utiliza-se o medo. O medo é uma coisa muito presente quando ele está, tá? Tem muita série. Nós temos uma grandes narrativas, né, de pestes, e ela envolve todo o medo, tá? Desde a peste negra, que era um momento de terror, a gripe espanhola, que também é descrita como terror, e esse também temos aqui uma descrição de terror, então isso leva o medo. Toda contaminação, quando envolve muita gente, o terror é uma constante. E por último, como é que será o futuro? O futuro também, essa carta, por incrível que pareça, saiu ontem na leitura que eu estava olhando o vírus, estava lendo através da epidemia, através do olhar humano. E agora dentro do olhar sendo daí do olhar do vírus, com todas as aspas possíveis, é claro, temos aqui a derrota do vírus, mas no mesmo caso, como ser humano, não é uma derrota total, ele vai continuar aí. Então, tudo indica, como indicou na outra leitura, que nós vamos sim, um equilíbrio. A humanidade vai continuar aí e esse vírus vai continuar aí. É redundante? É totalmente redundante. Mas a vida é redundante. Então isso daqui nada mais é do que a representação do momento que nós estamos. Só isso. Ela não é aquelas leituras deterministas dos baralhos, que as cartas, como os grandes leitores querem afirmar, elas não são assim. Isso é uma leitura de momento, tá? Então é isso aí, por hoje é só, agradeço a atenção, meu nome é Júlio Benconi, e nós vamos continuar. Se der certo aí, se não der certo eu paro, sei lá, vamos aí tocando o barco aí, tá? Obrigado, até mais.